Fala galera, tudo bem? Ontem estive ali no Ilha Pochá, vendo o nosso amigo Cláudio Duarte, numa palestra dele, né? E saí de lá, recebi o convite para estar lá, né? E ao sair de lá eu comecei a refletir. Eu tenho mais de 20 anos de evangelho. Comecei a refletir num tempo em que eu me converti ao cristianismo. Existia e existe, né? Mas naquela época estava muito em alta, que era o pastor Silmar Coelho. Acho que você vai lembrar muito bem dele. Ele falava sobre relacionamento familiar também, casamento e tudo. E ele, na época em que eu me converti, ele era o nome, era o cara, né, que estava em ascensão ali, porque também era muito extrovertido. Fazia algumas brincadeiras quando estava ministrando a palavra na igreja. E eu me recordo que, por conta do jeito dele, da sua pregação, ele também era muito mal visto por alguns pastores mais conservadores. Mas antes dele deve ter surgido outros, claro, que não é da minha época, mas eu lembro muito bem do Silmar Coelho e acompanhei ele em alguns congressos e tudo, até porque o pastor Silas Malafaia, quando surge alguém assim, que começa a chamar muita atenção, ele começa a abrir as portas até para, de uma forma que possa atrair, né, para os congressos dele mais pessoas. Bom, o Silmar Coelho era o cara da vez. E depois, né, óbvio, surgiu, eu não sei se antes ou depois, mas acredito que depois, até pela idade, o pastor Josué Gonçalves. Só que o Josué Gonçalves, ele trata do mesmo assunto, fala muito para casais, só que ele já é mais sério, né? São poucas brincadeiras quando está ministrando a palavra. Então veio o Cláudio Duarte, que você vai lembrar da aparência dele, terno, gravata, não tinha cabelo, era calvo. Era uma aparência de um cristão, né, que seguia aquela doutrina, porém, no decorrer, né, da sua aparição, da sua ascensão, ele foi mudando, né, o seu estereótipo ali, e hoje ele está mais moderno, cabelo. Só que ele é muito mais agressivo, são muito mais brincadeiras em cima de um púlpito do que o próprio Silmar Coelho. Isso é o que me preocupa. É legal, mas ao mesmo tempo me preocupa. Por quê? Depois do pastor Cláudio Duarte, vai surgir outros. E eu tenho acompanhado uns outros que é o que me preocupa. Hoje a aceitação, naquela época do Silmar Coelho, não era tanta e cresceu. Depois veio agora o Cláudio Duarte, cresceu mais ainda, a ponto de ficar maçante, né? As brincadeiras feitas na hora da palestra, hoje uma palestra, não mais uma ministração, elas são muito repetitivas, então fica maçante. Então o pastor Cláudio Duarte, por sua vez, ao entender isso, que uma hora ia acabar sumindo dos púlpitos, criou então uma palestra, né, que é aberta para todas, assim como sempre foi aberto, mas hoje, por conta da sua imagem ter aparecido tanto, muito mais pessoas, mesmo não sendo cristãs, vão até o encontro dele. E aí ele criou essa palestra, meio que desmistificando, né, essa questão de crente, de estar dentro da igreja. É óbvio que quando você leva ele numa igreja para pregar, tem muito menos brincadeira do que foi ontem. Mas o que me preocupa é essa crescente, né, em relação
a esta forma de ministrar a palavra. Achei legal o fato de ele criar uma palestra e fazer algo um pouco mais isolado. Mas eu tenho visto pastores no estado do Rio de Janeiro, tenho acompanhado aqui em São Paulo também, pastores que vão ao púlpito, né, e ali no púlpito eles xingam palavrões, né, tá ministrando e aí tá falando de alguém ou de política ou de N coisas que acaba xingando, falando palavrão, mandando ir para aquele lugar, e me deixa horrorizado, porque se naquela época o Silmar Coelho teve dificuldade para inserir, né, a sua forma de pregar, mas foi aceito, e agora Cláudio Duarte também teve muita dificuldade, foi aceito. O que me preocupa é as pessoas começarem a aceitar, né, esse tipo de pregador e achar muito normal. Eu sou aí num púlpito xingar palavrão e falar vai para aquele lugar e isso e aquilo. Então, para mim, me preocupa isso, e certamente eu posso te dizer que esse não é um evangelho que a gente aprende, né, lendo a palavra do Senhor. Essa não é uma maneira de pregar a palavra de Deus, né, seguindo, né, a doutrina, e não a doutrina que castiga, mas a doutrina da palavra, né? Então, meu amado, comece a orar, comece a se preocupar, comece a se envolver mais, e quando você tiver a oportunidade de sim pregar a palavra, pregue a verdade e alerte as pessoas do risco, porque amanhã pode ser essas pessoas que estarão não só no púlpito da igreja dele, mas em todo o país, através das mídias. É preocupante. Vamos orar. Deus abençoe.